Eu Nada, acho que não. empreender é para todos, É sinceramente. para todos. É algo que se aprende. Muitas vezes o excesso de confiança nos trai. 10 meses depois estava a comprar o meu carro, no altura um Toyota Yaris. Consegui lidar com a culpa do meu fracasso e do meu falhanço. Me senti tão mal, tão humilhado, caí em mim. Foi a última vez que eu fiz aquilo. Aquilo tudo era culpa minha, porque é falta de preparação minha. Quem não tem medo não está a enxergar o futuro. Olha, o filho do chefe, é por isso que ele assumiu. Não, Mas nós, você que veio de baixo, você também consegue. Você que o teu pai não tem como fazer, como ajudar-te, você também consegue. O culpado é o fulano. Ele já não queria, falava mal de ti. 90% do que acontece nas nossas vidas é culpa nossa. Nós nos sentimos com a alma lavada porque tem sempre alguém para culpar. Porque a gente se sente mais confortável quando a gente culpa uma outra pessoa. Quem não é estimulado pelo sofrimento, sinceramente, não sei o que é que poderá lhe estimular. Fracassar não significa dizer que você é derrotado. A vida exige de nós sacrifícios. Será que todos nós somos merecedores das mesmas chances e somos merecedores das mesmas oportunidades? Eu acho que não. Sim, exatamente. Eu também acho que não. Estás mal economicamente, a culpa é sua. A juventude espera que ocorram milagres. Um sacrifício, mais um ponto ganho. Nós precisamos nos consciencializar e saber que a vida é mesmo dura. Tinham de tudo e não queriam assumir o controle das suas vidas. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Fernando Pacas e este é o PHM. Hoje estamos aqui num formato diferente e trouxe cá comigo um elemento do projeto PHM, se preferir, projeto Homem Melhor. Ninguém pode fazer uma apresentação melhor sobre nós do que nós mesmos. Assim sendo, por favor, nosso convidado, que por acaso é membro, como eu já disse, faça a sua apresentação. Olá a todos, eu sou o João Gervásio, membro oficial do PHM. Estou hoje com Fernando Pacas para juntos abordarmos um tema que será de alguma forma convidativo para todos vocês. Então convido-os a ficarem do outro lado para podermos juntos conduzirmos esta temática. João Gervásio, como é que está? Bem, estamos bem, né? Graças a Deus, está tudo a correr-nos bem. Aquilo que nos faltar, nós vamos correr atrás para que de alguma forma a gente consiga, não é? Certo, tem de ser. O tema em questão hoje é a culpa. A culpa. Mas o que é a culpa, afinal de contas? João Gervásio, o que é a culpa? A culpa é nada mais, nada menos do que um sentimento, ou seja, é um ato que pode causar-nos prejuízo a nós mesmos ou a outrem. Nós buscamos sempre culpados para tudo aquilo que nos vai cercar. E nós, de alguma forma, vamos tratar de aqui de alguns aspectos que nos possam fazer entender e saber lidar com esse aspecto. Depois de ficarmos aqui clarificados do que é a culpa, vamos tentar refletir em torno do que acontece nas nossas vidas. Afinal de contas, quem é o responsável sobre o que acontece nas nossas vidas? Quem é o culpado sobre o que acontece nas nossas vidas? Na minha visão, dependendo muito da fase em que a pessoa esteja a viver, se for uma criança, podemos dizer que quase que não tem culpa de quase tudo que acontece ao seu redor, quase que a criança não tem culpa, porque a criança está em fase embrionária e está ali para ser dirigida pelos seus progenitores ou pelos seus encarregados de educação. Já na fase de adolescência, existe uma certa divisão de culpa, porque os adolescentes estão naquela fase muito frenética, assim posso dizer, estão em uma fase muito energética e ainda não têm noção 100%
do que vai lhes acontecendo, ainda não tem o córtex pré-frontal 100% criado. Assim sendo, na fase de adolescente, existe aqui uma divisão de culpa entre o adolescente e os seus encarregados de educação. Já na fase adulta, lamento em dizer, eu acredito que, vou falar de números, mas não existe aqui estatisticamente um estudo feito, mas é minha opinião. Eu acredito que 90% do que acontece nas nossas vidas é culpa nossa. 90% do que acontece é porque nós permitimos ou porque nós fomos atrás e fez com que tal acontecimento surgisse nas nossas vidas. Então, para nós adultos, 90% do que acontece conosco é culpa nossa. Existem alguns casos excepcionais que não dependem de nós, como as políticas do país, os acidentes trágicos, que em muitos casos também dependem, por exemplo, os acidentes ambientais e por aí fora. Mas, para o que nós trazemos aqui como tema, que a culpa, que cinge-se 100% nas nossas escolhas. Então, assim sendo, 90% do que acontece sobre as nossas escolhas é culpa nossa. João Gervásio, qual é a tua opinião? Eu estive aqui a falar e dei a minha opinião. Qual é a tua opinião? Afinal, de quem é a culpa do que acontece nas nossas vidas? Espero não influenciar, visto que dei aqui a minha opinião, mas dê uma opinião sincera sobre o que é que você acha realmente. De quem é a culpa do que acontece nas nossas vidas? Bem, eu acredito que o meu companheiro aqui do painel já frisou alguns elementos fulcrais sobre de quem é a culpa. Mas falou aqui, retratou sobre na fase da adolescência, não é? Que os pais, os nossos encarregados de educação, os carregados de educação, têm que acompanhar o crescimento dos adolescentes. Afinal de contas, a adolescência começa de, vou falar aqui de forma hipotética, começa dos 11 até os 17 anos. Muitas vezes nós abusamos do nosso direito de errar e, como consequência, nós atribuímos culpas disso a outras pessoas. Vamos aqui olhar para um adolescente que esteja a ser educado durante este período em que eu fiz aqui referência. O pai, nessa altura, passa tudo aquilo de direito ao seu filho, desde a educação e a outros pormenores. Mas ainda assim, nós, enquanto filhos, queremos abusar do nosso direito de errar, como já fiz referência. No entanto, a fase da adolescência é a fase que a gente vai fazer vários experimentos e nós temos de ter a capacidade de saber lidar com muitas coisas que vão ocorrendo até chegarmos ao processo da fase adulta. E a partir desse momento, quando eu, enquanto encarregado de educação do meu filho, se o meu filho estiver a cometer qualquer tipo de equívoco ou erro, eu posso necessariamente atribuir a culpa a ele. Então tenho que fazer ele saber lidar com a culpa das escolhas que ele fez. Porque eu acredito que ele já tenha sabido ou bebido daquilo que eu tenha passado a ele como ponto de vista da educação. Não estou a discordar com aquilo que o Fernando diz, mas apenas passar a minha visão relativamente a esse aspecto sobre a adolescência. Aproveito agora o momento, como disse no princípio, esse é o PHM, se preferir, projeto Homem Melhor. Siga o nosso canal no YouTube, siga as nossas páginas. Se preferir, também pode seguir as nossas contas pessoais. Eu sou o Fernando Pacas em todas as redes sociais e o meu companheiro pode falar das suas redes sociais. Siga-me nas redes sociais, Lance Gomes, em todas as contas oficiais e poderá encontrar vários textos relativamente a vários assuntos que nós vamos trazer aqui para vocês. Como não podia esquecer, este é um projeto patrocinado pela loja Só iPhone, uma loja dedicada à comercialização de telemóveis de marca iPhone e assistência
técnica. Você quer adquirir um iPhone, você que tem problemas no seu iPhone, vá a só iPhone. Eles têm os melhores preços do nosso mercado, sem esquecer que tem uma qualidade excepcional. Quem estiver interessado, a loja está localizada no Morro Bento, próxima à Igreja Universal, juntos à loja da PEP. O terminal telefônico é o 934 30 99 68. Voltando ao nosso tema, o João Gervásio, na sua abordagem, falou que nós tendenciamos a atribuir a culpa das nossas escolhas, das nossas atitudes, a terceiro. Gostei deste pico de realidade e vou abordar um pouquinho em torno disso. Nós, infelizmente, temos a tendência de culpar as pessoas pelas nossas escolhas, o que é errado. Nós, adultos, temos, como já disse, escolhas. Se você está em um péssimo relacionamento, se você está com uma condição financeira péssima, se você está psicologicamente derrubado, se você tem problemas no seu serviço, se você tem problemas nas suas empresas, lamento em dizer, mas a culpa é nossa. Apegando-me um pouquinho no primeiro item que eu falei, se você está em um péssimo relacionamento, a culpa é sua, sim, porque você tem decisão de sair desse relacionamento. Sei que não é fácil, não se deixam os relacionamentos do dia para a noite. Nós somos seres afetivos, temos emoções e tudo mais. Mas eu digo sempre, é melhor se desfazer de uma ferida que todos os dias é picada, piorada, porque desse jeito ela nunca sara, ela nunca cura. É pior estar nessa condição. O melhor é você se retirar e cuidar das suas feridas, que poderão sarar com certeza absoluta. Assim sendo, estás numa péssima condição, a culpa é sua. Estás mal economicamente, a culpa é sua. A culpa não é do governo, a culpa não é do Estado, a culpa é sua. Existem alternativas. Se as pessoas ao teu redor conseguem alcançar os seus objetivos, tu também consegues. Sacrifique-se. E já diz o slogan do projeto PHM: um sacrifício mais um ponto ganho. Nós precisamos nos consciencializar e saber que a vida é mesmo dura. Para vivermos, para estarmos bem, a vida exige de nós sacrifícios. Então, um sacrifício mais um ponto ganho. Gervásio, eu às vezes fico com a impressão que as pessoas não querem pegar o comando das suas vidas, não fazem escolhas porque têm um certo medo de posteriormente assumir o fracasso ou as consequências das suas escolhas. Qual é a tua opinião relativamente a isso? Especialmente falando sobre a juventude, eu sinto, de certa forma, que isso é muito frequente. As pessoas têm medo de fazer escolhas com receio de lidar com as consequências. O que é que você acha acerca disso? O que é que você tem a dizer? Bem, como já fizeste referência, as nossas escolhas, nossa responsabilidade. É preciso aqui sublinhar que se nós não estamos dispostos a assumir as escolhas e levar consigo as suas responsabilidades, estaremos a viver uma vida adulta para amadores, não é? Ou seja, amadores da vida adulta. Perguntaste mesmo, né? João Gervásio, especialmente sobre a juventude, eu sinto uma tendência dos jovens inibirem-se de não fazer escolhas. Ou seja, os jovens têm medo de fazer escolhas com receio de lidar com as consequências das mesmas. Os jovens
penso que têm estado muito indecisos. Há pessoas que estão confortáveis, vivem na zona de conforto e não pretendem sair, tentando outras oportunidades, tentando respirar outros ares, com medo de lidar com as consequências das mesmas escolhas. O que é que você tem a dizer acerca disso? Achas o mesmo? Achas que não é bem por aí? Qual é a sua opinião quanto a isso? Bem, falando sobre a juventude, em muitas das vezes fugir daquilo que é a realidade, eu acredito que a psicologia explica muitas vezes isso, porque é que muitos de nós não queremos nos afastar daquilo que é a nossa zona de conforto. Bem, eu queria contar para vocês uma experiência rápida. Durante muito tempo, eu conheci pessoas que foram vivendo debaixo do teto ou na roçada dos pais, porque eles achavam-se confortáveis em estar naquela posição, porque tinham de tudo e não queriam assumir o controle das suas vidas. No entanto, isso começa a perigar aquilo que a gente quer para o nosso futuro. A juventude atualmente criou tendências em não querer correr risco, porque nós queremos as coisas muito fáceis. Então, quando somos retirados essas benesses pelos nossos pais, muitos pais que têm de alguma forma poderio financeiro para poder deixar-nos confortáveis, ou mesmo pessoas de baixa renda, os filhos continuam confortáveis em estar debaixo do teto da mãe, porque sabe que os pais vão trazer sempre alguma coisa para que... E eu não consigo perceber isso, muito sinceramente. Eu acho que a falta de condições, por te cortar, falta de condições, o sofrimento em si deve nos fazer ir atrás dos nossos objetivos. Nós devemos ter uma energia enorme para mudarmos a nossa realidade. Quem não é estimulado pelo sofrimento, sinceramente, não sei o que é que poderá lhe estimular, porque o sofrimento, as dificuldades realmente estimulam. As dificuldades te tiram do conforto. Mas, infelizmente, existem pessoas extremamente confortáveis, mesmo em situações desconfortáveis, mesmo em situações péssimas de condições de vida, pobreza e por aí fora. Não consigo ver, ou seja, não consigo aceitar como é que existem jovens sem objetivo de lutar para mudar a vida das pessoas que tiveram a amabilidade de lhe expor aqui na Terra. Estou a falar mesmo dos pais e das mães e se calhar outros familiares como irmãos e tudo mais. Se bem que eu defendo que isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. Pai, mãe, filhos, 100% nossa responsabilidade. Muitas vezes o que é que vai ocorrendo nessa... Não, sem problemas. Muitas vezes o que é que vai ocorrer nessa situação? Muitas das vezes a juventude espera que ocorram milagres. E não queria ser duro, mas nós enquanto africanos e população angolana, juventude angolana, espera que tudo chegue a nós de favor, sem fazer qualquer tipo de esforço. Nós gostamos que as coisas sejam nos dadas assim, de mão beijada, sem muito esforço, sem a gente sacrificar para conseguir obter aquilo que a gente pretende alcançar. Isso de alguma forma nos torna frustrados. Isso leva-nos à frustração, leva-nos a procurar caminhos menos bons para podermos atingir aquilo que a gente costuma olhar nas internets, não é? Posso assim dizer, na internet, nas redes sociais. Custa dizer-vos, mas muitas são as vezes que eu já me peguei a olhar para o Instagram ou uma rede social diferente, vejo a vida de outras pessoas. Sinto muito em dizer-vos, mas aquilo é real. Muitas vezes a vida daquelas pessoas é real. E cabe a nós termos capacidade de saber lidar com aquilo que nós estamos a ver e tirar o melhor daquilo para podermos utilizar para nós. E não acharmos que o outro conseguiu porque fez X e culpar este porque tem, ou culpar porque ele tem um pai que pode lhe dar enquanto tu não tiveste a oportunidade
e ficaste inibido de conseguir as coisas porque você de alguma forma ficou confortável, que é o errado. Então é preciso saber lidar com as nossas escolhas e não culparmos os outros por tudo aquilo que vai ocorrendo na nossa vida. E nós trazemos isso aqui porque muitas são as vezes que nos debatemos com pessoas que acham que tudo de errado que acontece nas suas vidas é culpa de outras pessoas. E eu falo isso para pessoas de diferentes estratos sociais. Então, vamos procurar saber lidar com as nossas culpas, não culpando terceiros, porque é importante saber viver uma vida em paz, aceitar os fracassos que ela vai trazer consigo. E é muito importante falar sobre fracasso. Fracassar não significa dizer que você é derrotado, não é? Então, faz parte da nossa vida, é o ciclo. Então, nós é que temos de ter a capacidade de saber libertar deste aspecto. Então, falar sobre culpa chega a ser um bocadinho doloroso porque nós nos sentimos com a alma lavada porque tem sempre alguém para culpar. Porque a gente se sente mais confortável quando a gente culpa uma outra pessoa. Vou dar aqui um exemplo prático sobre muitas vezes nas nossas instituições, uma empresa, não é? Eu sou um funcionário assíduo, sou um funcionário que cumpre sempre com as regras que estão ali instituídas na própria instituição onde eu trabalho. Mas no final do dia acaba sendo promovida uma outra pessoa para um cargo que eu almejava chegar. Então eu me vou pegar e vou dizendo que são as pessoas ao meu redor que acharam que eu não podia assumir, começaram a boicotar para que eu não fizesse, eu não assumisse aquele cargo. Vou procurando terceiros para culpar. E para piorar, existem pessoas juntos de nós ou colegas próximos vão dizer o culpado é o cicrano. Eu gostei desse exemplo. O culpado é o fulano. Ele já não queria, falava mal de ti. Por mais que você consiga fazer o teu trabalho, mas vai aparecer sempre alguém, vai dizer porque não, ele é o filho do chefe, é por isso que ele assumiu. Não, mas na nossa realidade isso às vezes acontece. Acontece sim. Acontece sim. Acontece. Então, é fundamental saber lidar com isso. Dizer-vos que já aconteceu comigo também, falo na primeira pessoa. Eu muitas vezes fui fazer um teste para me habilitar para ingressar para um concurso público, não é? E no final de tudo, as informações que chegavam para mim era do tipo, essas instituições são mesmo assim, eles fazem isso, querem sempre abraçar os chicranos e o fulano. No entanto, eu depois fui revendo-me e cheguei à conclusão que aquilo tudo era culpa minha, porque é falta de preparação minha. Bem. A falta de preparação minha. Eu sentia que aquilo estava ao meu alcance e eu me distraí porque achava que aquilo era muito fácil. Muitas vezes o excesso de confiança nos trai. O excesso de confiança naquela altura me traiu. Ouvindo as pessoas de fora, eu fui procurando culpar a instituição porque gosta de facilitar, porque gosta de receber alguns dinheiros. É preciso que a gente fale sobre isso, é importante. Então eu no final do dia fui revendo aquilo, apareceu uma outra oportunidade, eu me preparei, me potencializei e consegui passar naquele teste. É porque eu consegui lidar com a culpa do meu fracasso e do meu falhanço. Então, o que nós queremos trazer aqui é que a gente consiga saber lidar com muitas coisas que vão ocorrendo na nossa vida. Não é culpa de outras pessoas, é maioritariamente culpa nossa. Olha, eu gostei muito do exemplo que você deu da promoção no serviço. Olha, estás coberto de razão, acontece muito do jeito que você falou, mas também devemos ser realistas que para a nossa realidade às vezes mesmo é boicote, às vezes boicotaram-te,
Às vezes a pessoa que foi promovida ou escolhida é mais influente. Exatamente. Por aí, estou a tocar nesse ponto, não simplesmente para estarmos aqui a rir, é para falar ou para aconselhar. Infelizmente, isto acontece e essa é a nossa realidade. Nesse caso, nem sempre é culpa tua, mas é a realidade que nós temos. Nós devemos saber lidar com isso. Já aconteceu, isso não está sob teu controle. Não és tu que estás lá em cima para decidir quem vem até acima ou quem continua ali embaixo. Aceite a situação, estude mais, trabalhe mais, potencialize-se mais, faça a tua parte. Querendo ou não, em algum momento a tua hora há de chegar. Certeza absoluta. E eu posso falar mesmo de mim. Eu já consegui coisas que supostamente os que podiam lá estar, os que podiam conseguir, são só os filhinhos de papai, os que têm influência. Mas como eu desde sempre fui aquela pessoa que gosta de estudar ou é uma pessoa dedicada, e graças a Deus também o pessoal ao meu redor sempre depositou confiança e eu não estou para decepcionar quem confia em mim. Se tu confias em mim, eu vou lutar para de alguma forma fazer com que essa confiança não seja defraudada. Então lutei e consegui. Consegui coisas que supostamente só estariam os filhinhos, papai e mamãe. Nós, você que veio de baixo, você também consegue. Você que o teu pai não tem como fazer, como ajudar-te, você também consegue. Mas atenção, não precisas faltar respeito a quem o pai dele pode, porque o objetivo dos pais é mesmo este: trabalhar para que os filhos consigam coisas grandes. Tanto é que tu também estás a trabalhar, tu também estás a lutar para que os teus filhos ou futuros filhos estejam em posições grandiosas. Ninguém é culpado porque o pai dele pode, porque o pai dele tem. Mas claro, existem aqui algumas injustiças. Mas mentalize, a pessoa não é culpada. Se calhar na posição da mesma pessoa, tu podias fazer pior. No final das contas, se estiveres numa posição em que tu não, não tens o comando, em que tu não és o manda-chuva, adapte-se, Adapte-se. faça o teu melhor. E se insistindo, infelizmente, nada se consegue, no caso em que você, no lugar em que você está, meu irmão, minha irmã, existem mil e uma alternativas. Saia dali, tente alguma coisa, porque a persistência é uma qualidade muito boa, mas existem casos que nós estamos mesmo só a persistir, no final das contas nós sabemos que estamos a perder tempo. O mesmo acontece também em relações de amizade ou relações amorosas. Não está a dar, desista. Estava aqui a misturar os assuntos, mas é por ali. É João Exatamente. Gervásio. Eu gostaria antes de tocar aqui no elemento que falou sobre o mundo às vezes é injusto. Será? Eu acho que sim. Mas Existem coisas que é que eu mesmo não injustiça. fogo, meu. Eu tinha tudo para conseguir esse mambo. Isso não deu certo, me fatigaram mesmo. Isso me faz lembrar o 12 Furos, é o filho do chefe. Mas Fique calmo, 12 furos. Um dia serás o chefe e os filhos serão teus, já? Não, mas Fique calmo. é preciso que a gente desconstrua essa narrativa sobre os filhos do chefe. Será que todos nós somos merecedores das mesmas chances e somos merecedores das mesmas oportunidades? Eu acho que não. Sim, exatamente. Eu também acho que não. Então daí o mundo poderia ser não injusto, né? É saber lidar com a diferença que o mundo às vezes nos impõe. Exatamente, é importante. Exato. É fundamental. E voltando àquilo que é o nosso principal foco, que é a culpa. A culpa. É sabido por todos nós que às vezes o que nós olhamos e observamos de outras pessoas serve muitas vezes como combustível para a gente lutar e alcançar alguns objetivos. Mas o pior de tudo
é que nós, enquanto seres viventes, costumamos procurar subterfúgios para fugir da nossa realidade, ocultando aquilo que é primário. Eu muitas vezes já o fiz, porque estaria a mentir-vos se não falasse relativamente sobre mim. Então eu também já procurei fugir da realidade que eu estou a viver, querendo atribuir culpas a quem nem merecia. Então, durante muito tempo eu fui aprendendo e sabendo lidar com certas coisas que são de inteira responsabilidade minha. Pronto. E é fundamental que nós tenhamos essa capacidade. Para a gente ter uma vida sã e em paz, é preciso que a gente assuma as culpas. Que nós somos inteiramente culpados sobre tudo o que ocorre. Por mais que nós rezemos a Deus, se a gente não conseguir desacelerar, posso assim dizer, desacelerar aquilo que a gente tem dentro de nós, nós sempre vamos procurar culpados. Certo. Rezar a Deus não significa dizer que Ele vai resolver os nossos problemas. Eu não posso rezar a Deus a pedir que entre uma ficha da Premier Bet. Nem quero tocar nesse assunto da Premier Bet. Parece ser engraçado, mas é real. É real. Então vamos procurar fazer as coisas da melhor forma possível, saber enfrentar os desafios que a própria vida nos traz. A culpa nunca é das pessoas, a culpa é de nós. Nós é que temos de ter essa capacidade de sair, exatamente, sair do buraco, ser mesmo no fundo do poço, por mais que as pessoas duvidem de ti, você tem que sair de lá com um balde d'água. Certo. O João Gervásio falou e assumiu aqui algumas culpas. E durante o seu discurso, o que me veio à cabeça são as mulheres. Fogo, nós homens sabemos assumir as culpas. Minhas manas, por favor. Comecem, por favor, a assumir só um pouquinho de culpas. Reflitam mais. Isso vai ajudar os vossos relacionamentos. Nunca tenha culpa, isso não existe, manas. A culpa é sempre nossa. Ah, não só assim porque você fez, você começou. Não. Mudem um pouquinho. Reflitam mais. Reflitam mais. Vocês também têm culpa no que acontece. E se realmente a culpa é nossa, é porque você está a permitir que as coisas aconteçam. Precisamente. Senhoras, assumam alguma culpa no que acontece nas vossas vidas, já? Vocês também são culpadas. Legal, estás a falar de pessoal. Nada, não estou. Estou a aproveitar o mês das mulheres. Aproveitar o mês das mulheres para deixar uma mensagem calorosa, um pouquinho rígida, dura para as senhoras. Nada pessoal, não me tragam problemas. Voltando, culpas. Falando... Visto que nós... Não, podes falar alguma coisa? Não, eu queria pegar essa deixa que falou sobre relacionamentos e dizer que é importante quando a gente vai entrar para algum tipo de relacionamento e tudo que não estiver a dar certo naquele relacionamento, você não pode culpar a pessoa que você escolheu para ficar, porque você estaria a falhar e a culpa seria maioritariamente do homem, porque é o provedor. E tu, enquanto mulher, o que é que tu fazes? Não ajudas emocionalmente a pessoa, não tens tido conversas confortáveis com as pessoas, o que você mais faz é colocar essa pessoa para baixo. E eu acredito que, vou falar de forma hipotética, que o percentual de homem que morre é mais do que das mulheres. Isso porque... é fato, é certeza absoluta. Exatamente. Morrem mais homens do que mulheres. As mulheres envelhecem mais. Existem mais viúvas do que viúvos. Exatamente. Isso porque muitas vezes as nossas parceiras nos fazem se sentir culpados de situações que a gente não vai conseguir resolver. Será que também não estamos a culpar? Estamos a nos livrar de complicada, precisamente. Estamos a tentar nos livrar de uma culpa, mas de forma silenciosa. A tentar desvirtuar aquilo que é. Mas é preciso falar sobre isto. Se não formos nós a falar sobre isso, quem vai falar? Não é? E é normal que
Eu queria falar aqui de um aspecto sobre os nossos muitos cantores. Ouve-se muito de um tempo a outra parte músicas promíscuas, não é? É isso que mais toca. Então é preciso que muitas vezes os nossos fazedores de músicas tentem se reinventar. Não é bom culpar, porque a juventude só quer ouvir X, não é bom culpar isso. Nós é que temos que saber nos reinventar e saber fazer aquilo que de alguma forma agrade os ouvidos das pessoas. E é normal que nós procuremos fazer músicas com alguma persistência, com insistência. Sabemos que as pessoas gostam de coisas banais, mas é de alguma forma primordial que nós apretemos nesse aspecto. Se já somos nós a combater as músicas que em nada agregam as nossas crianças e, e o que toca mais é música com fidelidade, nós enquanto encarregados de educação temos esse poder. Não vamos só culpar o Ministério da Cultura, não vamos culpar outras pessoas que fazem as músicas. Nós temos o poder de decidir o que é que nossos filhos devem consumir. Então, se o teu filho está a consumir uma determinada música que nós não achamos adequada, está a consumir um programa que nós não achamos adequado, a culpa não é dos programas que passam os programas, a culpa é nossa. É de nós, encarregados de educação, que nós não temos o controle sobre aquilo que os nossos filhos consomem. Então vamos ter atenção também a esse aspecto que é importante que a gente faça referência. Ok. Falou muito bem. Nós, encarregados de educação, às vezes culpamos as mídias pelos conteúdos que nossos filhos consomem. Mas a culpa é mesmo nossa. Ou porque não educamos bem os nossos filhos, ou porque não dirigimos, ou porque não treinamos bem os nossos filhos a fugirem ou cortarem certos conteúdos que chegam até a si. Se o seu filho gosta de música promíscua, porque se calhar você lá em casa não mostrou que a promiscuidade é algo feio, é algo prejudicial. Agora, o tema de hoje é culpa e nós somos o PHM, se preferir, Projeto Homem Melhor. Nós temos 3 pilares, que são o empreendedorismo, a educação financeira e a inteligência emocional. Neste exato momento, visto que já estamos prestes a terminar, faremos aqui um enquadramento da culpa com os nossos 3 pilares. Vamos fazer aqui uma reflexão um pouquinho rápida para darmos aqui um conteúdo, se calhar, mais pesado. Portanto, qual é a ligação entre a culpa e o empreendedorismo, por exemplo? Serei breve nas minhas abordagens, porque acredito que os próximos temas serão mais esclarecedores quanto a assuntos de empreendedorismo e finanças. Empreendedorismo versus culpa. É culpa sua não estar a fazer algum tipo de negócio. Sabes por quê? Porque tens medo de falhar, tens medo de arriscar. Meu irmão, minha irmã, não se vai a lado nenhum com medo. Não se vai a lado nenhum com medo. Ou seja, até vai-se, mas temos de ir com medo mesmo. Tá com medo? A coragem não é ausência de medo. A coragem é ir com medo mesmo. E eu digo sempre, o medo é tão importante quanto a coragem, porque quem não tem medo é uma pessoa inconsequente. Quem não tem medo não analisa. Quem não tem medo não está a enxergar o futuro, porque quem tem medo analisa. Não, se for para aqui, acho que amanhã isso vai dar errado e vai acontecer aquilo. Então, quem tem medo não está, ou seja, quem não tem medo não está a analisar o futuro. Assim sendo,
tente mesmo com medo. Arrisque. Eu me lembro, para eu começar o meu primeiro negócio, por acaso já era funcionário, tinha um salário e tudo mais, e na altura caiu um valor que nem era muito, na altura eram 350 mil kwanzas. Decidi fazer um negócio com esse dinheiro em 2017. Pedi conselho dos meus amigos. Na altura falei com o Hélio Gonçalves, mando cumprimentos para vocês. Hélio Pedro e o Gonçalves Lando. Falei com eles e nenhum deles aprovou. Falaram, fogo, queres fazer isso? E vou dizer qual é o tipo de negócio. Eu estava a pensar em começar a dar empréstimos a pessoas com retornos com juros. Empréstimo com juros. Falei com eles, falaram, você não tem juízo, né, Fernando? Gostas de lutar, vão te bater, não sei o quê. Acho que bates né? É o Hélio, sim. O Gonçalves, não, isso não está certo, não sei o quê e tudo mais. Como é que eu pensei? Na altura, esse valor em questão era o dobro do meu salário. Eu pensei, eu mensalmente gasto metade desse valor. E às vezes até fico a precisar de mais. Se eu não fizer esse negócio, provavelmente daqui a 2 meses esse dinheiro vai desaparecer. Eu disse, então, permita-me o termo, manda lixar. Eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der certo, whatever. De qualquer das formas, esse dinheiro, depois de 2 meses no máximo, já não estaria sob minha posse. E eu tinha a probabilidade de, se eu tentar um negócio, aquilo dar certo. Eu disse, whatever, eu vou tentar. Eu sempre fui assim, grande teimoso. E tentei. Deu certo. Deu certo. 6 meses depois, eu tinha quase 3 milhões. 6 meses depois, eu tinha quase 3 milhões. 11 meses, quase um ano, 11 meses depois, eu tinha quase 6 milhões de kwanzas. E algo que eu não relatei, eu entrei no negócio com o objetivo de comprar um carro. 10 meses depois estava a comprar o meu carro, na altura um Toyota Yaris. Então, só para dar aqui um exemplo de devem mesmo tentar. O segundo ponto é a educação financeira. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês mesmos jovens, também sou jovem, né? Não tanto quanto vocês dos 20, mas somos todos jovens. Vocês, miúdos, estão a começar, devem ter regra. Dinheiro não é só gastar. Devem parar a apontar, não, esse mês, você que já trabalha, tem um empregozinho, você que recebe uma mesada, recebeu, tudo tem de estar programado. Esse mês vou gastar X para aquilo, custos fixos, um dinheirozinho para poupar. Você que é chefe de família, pai, mãe, não sentes vergonha, você trabalha 2, 3, 4, 5, 6 anos, às vezes 10, de repente acontece uma situação de saúde na sua família, tens de recorrer a amigos, tens de recorrer a familiares para empréstimos, às vezes de 10, 20, 30, 50 mil kwanzas. Você que ganha 300 mil, você que ganha 500 mil, você que às vezes mesmo pessoas que ganham 1 milhão de kwanzas não conseguem acudir uma questão de saúde. De quem é a culpa? A culpa é tua. Mesmo você que ganha 50, ganha 100, um 5 mil, um 10 mensalmente, pega e põe numa conta. Você fica doente. E nós sabemos como é que funciona aqui para a nossa realidade a assistência médica e medicamentosa. Tens de ter uma reserva. Eu já tive uma experiência do tipo, acho que na altura eu estava com 23 anos e já trabalhava. Na altura tinha apenas uma filha. E de repente a minha filha ficou doente. Ligaram-me para acudir à situação. Eu não tinha dinheiro. Ainda estava no cubico dos velhos, tive que falar com o velho. Meu pai, 20 mil kwanzas.
Expliquei a situação, era para acudir uma situação de saúde da sua neta, pegou e deu. 2 ou 3 meses depois, o respeito que me faltaram por causa disso, trabalham, não conseguem 20 mil para levar a filha para o hospital, trabalham para quê e tudo mais. Eu me senti tão mal, tão humilhado, caí em mim. Foi a última vez que eu fiz aquilo. Caí em mim. Peguei e comecei a economizar. O salário caiu, pelo menos 10, 20, está ali de lado. Para evitar faltas de respeito. Então, reeduquem-se. Procurem ter hábitos financeiros melhores. Em próximos episódios traremos matérias que falarão melhor sobre isso. A culpa é tua. Falta dinheiro para a saúde. A culpa é tua. Não é do governo. Não é do governo. Então você sabe que a realidade é essa, que você fala à torta à direita. Tens salário, tens business. Não guardas um pouquinho por quê? A culpa é tua, mano. A incompetência é mesmo tua. É tua. É tua. Desculpe se esteja a ferir alguma sensibilidade, mas a culpa é mesmo tua. Não tem outro culpado. Então, Gervásio, Bem, deixei, falei muito, né? Mas deixei-te aqui com algo que eu sei que você entende muito bem. O que é inteligência emocional versus culpa? O que tens a dizer acerca disso em pontos, ou seja, o que tens a dizer acerca disso em título de remate final, visto que já estamos a terminar? antes de pegarmos nisso da inteligência emocional versus culpa, muitas vezes falar sobre o empreender. Eu acredito que o empreender não é para todos. Parece brincadeira, é um bocadinho difícil. Não existem coisas fáceis, É brada. muito difícil Olha, lidar com Não existem coisas pessoas. fáceis. Até nem falo isso para deixar as pessoas confortáveis e acharem que devem ficar confortáveis sem fazer Eu nada. acho que Não, empreender é para todos, é sinceramente. para todos. É algo que se aprende. É para todos, sim. Eu acho que empreender é para todos. É algo que se aprende. Se você não sabe, vá para a escola, faça cursos. Já ensinam isso nas há escolas. Sim! Há centros de formação e até mesmo aqui na internet. Há cursos que tratam disso. Estiveste aqui a dar-nos uma aula. Agora, só precisamos, aqui na internet, precisamos de procurar as pessoas certas, os cursos Precisamente. certos. A pessoa a quem você quer pagar uma formação tem que ter histórico. Tens de investigar um pouquinho a pessoa e saber porque que a pessoa está a passar aquele conhecimento. O que a pessoa já construiu. Se bem que há pessoas que ainda não construíram nada e conseguem sim passar algum conhecimento para nós. Mas eu acho que empreender é para todos. Eu, modéstia à parte, com alguma modéstia, eu sou uma pessoa que tem empreendido bastante e podem crer. Agora eu consigo juntar as peças e ver que sempre tive o empreendedorismo em mim, desde muito humilde. Agora eu consigo ver isso. Mas eu, na fase dos 17, 18, 20, acho que até os 23 anos, eu achava que não tinha nenhum tipo de talento ou jeito para vender. Porque eu acho que eu tenho esse talento dentro de mim, só preciso explorar. Mas aí. Eu queria aqui fazer referência que a extrema vergonha que nós sentimos de vender o mínimo que for é que muitas vezes causa isso. Sim. E o receio do julgamento das outras pessoas. Fale mesmo da juventude. Os jovens exatamente. Os jovens têm vergonha de fazer ou vender o mínimo porque nós nos achamos superiores. Preciso fazer referência a isso. Depois, no final do dia, a gente começa a culpar outras pessoas porque a gente não conseguiu ter X ou Y. A vergonha mata. As comparações matam. E deixam pobre. Exatamente. Então, evitem se comparar às outras pessoas para depois não atribuirmos culpas à família do pai, à família da mãe, porque está a nos perseguir, porque X e Y. Não é culpa de ninguém, a culpa é nossa. É nossa, sim. Então, já estou a falar dentro daquilo que é saber lidar com isso, e isso chama-se inteligência emocional.
Certo. Exatamente. Fizeste uma dobra fixe. Gostei. Exatamente. E quando nós temos capacidade de saber lidar e aceitar que a culpa é nossa, nós conseguimos viver de forma serena, conseguimos saber desdobrar e achar o que é factual e o que não é. Então, o que eu deixo aqui como remate final é evitar ao máximo procurar culpados para tudo o que vai acontecer ou a tudo o que nos cerca. Já dizia um filósofo conhecido, Epicteto, não são os eventos o nosso grande problema, mas sim a interpretação que a gente faz deles. Muito obrigado pela vossa audiência e a vossa atenção. Eu sou o João Gervásio. Agradecimentos nunca são demais. Mais uma vez, obrigado. Você que assistiu o nosso vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Subscreva ao nosso canal. Nós traremos conteúdos muito, mas muito produtivos para ti. E os pilares vocês já conhecem: empreendedorismo, educação financeira e inteligência emocional. Nós somos o PHM. Eu sou Fernando Pacas 014 no Insta. Aqui o meu companheiro é o é Lance, não? No Instagram No é Insta. Lance sou eu, Lance Gomes. É Lance Gomes. Estou lixado contigo. No Facebook, Também Lance Gomes. Lance Gomes. Cuidado, não vão para lá. Nas minhas contas podem ir à vontade. Eu sou Fernando Pacas no Facebook e Fernando Pacas 014 no Instagram. Essencialmente, para o nosso projeto, nós estamos maioritariamente ou mais afincadamente aqui no YouTube. Então, subscreva ao nosso canal, deixe like neste conteúdo, deixe o seu comentário. Nós queremos ver o que é que você diz, de quem é a culpa, afinal de contas. A culpa é sua, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua namorada ou do seu namorado. De quem é a culpa, afinal de contas. Muito obrigado. Até a próxima.